Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 22 de janeiro de 2022. Destruída por Deus? Pesquisadores apontam que meteoro caiu em Sodoma Parte 2. De acordo com a Bíblia, no livro do Gênesis, a cidade de Sodoma foi destruída por Deus por causa da maldade de seu povo. Embora existam vários locais históricos que poderia ter sido Sodoma, a história era considerada como uma narrativa mítica. Eles focaram sua atenção em uma cidade da Idade do Bronze chamada Tal El-Amon, que fica no Vale do Jordão. Em 2005, os arqueólogos descobriram uma camada de 1,5 metros de espessura de destroços, composta por materiais que foram identificados a um intenso calor. Eles aparecem essas evidências de queima por altas horas em todo o local, afirmou em um comunicado o geólogo Cid Mitra, que liderou a equipe de pesquisa. E não existia tecnologia naquela época, na Idade Média do Bronze, para que as pessoas pudessem gerar calor com esses altos valores de temperatura. Por isso, os arqueólogos sugeriram a hipótese de que a cidade foi destruída pela queda de um meteoro, como o evento ocorrido em Tunguska em 1908, que destruiu as florestas nessa faixa da Rússia, com a energia de 10 bombas nucleares do tamanho de Hiroshima. As evidências estudadas pelos pesquisadores incluem carbono semelhante ao diamante, cerâmica derretida e outros materiais afetados por altas temperaturas e também um choque de pressão que teria sido gerado pela explosão de um meteoro. Livro Era do Cordeiro, Cristianismo e Espiritismo. O autor Olívio César, no capítulo 16, nos apresenta a contribuição dos alienígenas, baseado nos livros A Caminho da Luz do Espírito e Emmanuel, pela psicografias de Francisco Cândido Xavier e Exilados de Capela, de Edgar Armond. Escreve o autor: para compreender a evolução do homem no planeta precisamos conhecer o planeta Nibiru, onde viviam os Anunnakis, que vieram para cá há cerca de 5.000 anos a.C., na região da Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre. Eram seres gigantes, chamados de deuses. Registramos sua presença nos escritos sumérios representando um disco alado que podemos entender como uma representação de seu planeta ou as naves que os trouxeram. Anunnaki tem o mesmo sentido que Elohim, citado em Gênesis, e Nefelim, citado no livro de Enoque, e significa aqueles que vieram do céu. Outros livros apócrifos registraram sua presença com detalhes. Eles vieram à Terra a explorar o ouro, necessário para recuperar a atmosfera de seu planeta. Estabeleceram-se na Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigre, formando uma civilização avançada, com grandes edificações, organizações políticas, sociais, arte e cultura. Criaram um sistema cuneiforme de escrita, que é utilizada ainda hoje por nossos matemáticos, como a medida do tempo, dividindo a hora em 60 segundos, e o sistema de pesos e medidas. Detinham grandes conhecimentos de agricultura, astronomia, astrologia, carpintaria e metalurgia, além da descoberta do vidro, da roda, da cerâmica. Programaram o DNA dos hominídeos para realizar atividades braçais, como podemos deduzir do capítulo 6 da Gênese mosaica. Segue o autor: com a submersão da pequena Atlântida, que ocasionou um maremoto de 100 metros de altitude nas águas do mar Mediterrâneo, registrado na Bíblia como dilúvio de Noé, eles retornaram ao seu planeta de origem e deixaram seus descendentes na Terra.
Após esse período, muitos deles se estabeleceram no Egito e iniciaram a primeira dinastia dos faraós, em 3110 a.C. Os que ficaram na Mesopotâmica, se miscigenaram com a população, de onde viria a descendência de Abraão, filho de Noé, porém sempre com muitas disputas entre os descendentes dos Anunnakis e os nativos. Moisés narra esse episódio: o sol já ia subindo quando Lote chegou enfim a tal localidade. Então o Senhor fez cair do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu-as completamente, assim como as outras cidades daquela planície, fazendo desaparecer tudo, tanto os seres humanos como a vida animal e vegetal. E a mulher de Lote olhou para trás, enquanto ia fugir. Por isso, ficou convertida numa estátua de sal. Nessa manhã Abraão levantou-se cedo e foi àquele local onde tinha estado a rogar ao Senhor. Olhando então para a campina de Sodoma e Gomorra, só viu fumo que subia da terra, como se tudo fosse um gigantesco forno. Gênesis 19, 23, 28. Provavelmente ocorreu uma guerra nuclear naquela região, com a destruição de Sodoma, Gomorra e cidades circunvizinhas. Atualmente, nas pesquisas arqueológicas realizadas naquela região foram encontradas pedras enegrecidas esmagadas contendo grande quantidade de isótopo de urânio 235, o que constata o calor de origem nuclear, e a vista aérea mostra uma grande cratera. Curiosamente, a história registra o enigmático desaparecimento da poderosa civilização suméria por volta do ano de 2014 a.C. Encerrando esta crônica do amanhecer, lembro que o Espírito Emmanuel cita a existência de Atlântida e Lemúria no livro A Caminho da Luz. Balneário Gaivota, 22 de janeiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.